Boa tarde, pessoal. Eu estou no parquinho aqui do meu prédio e vou falar algumas dicas sobre coleta de líquor, né? Esse mês da Interconsulta eu coletei bastante e aí eu queria falar algumas coisas, né? Que eu percebi que eu estava explicando várias vezes para várias pessoas. Eu falei, vou fazer um vídeo que eu acho que é interessante. Para coletar líquor, assim, eu acho que 90% do procedimento ali é você ter preparação e o posicionamento, né? Então, assim, de preparação é você deixar tudo pronto, ter todos os materiais e todas as coisas burocráticas também. Então, tem que ter todas as seringas, tem que ter todos os tubinhos, todas as etiquetas. Sempre bom ter uma agulha a mais. Se o paciente for obeso, você ter uma agulha de obeso perto. Então é igual aquelas coisas de cozinha, sabe? Se você deixa tudo na mão, acho que é mise en place o nome, né? Quando fica tudo nos potinhos, aquelas coisas assim e tal, fica tudo certo, o procedimento vai mais liso, né? E isso para qualquer procedimento da medicina, né? Intubação, assim, preparação, orientação, tudo é mais importante. E no líquor, assim como outros procedimentos, assim, o posicionamento é importantíssimo. Se você for gastar algum tempo em alguma coisa, é no posicionamento e na preparação. Então, o posicionamento, né? A gente pode coletar o líquor sentado, que a pessoa cai um pouco para frente assim e acaba abrindo os espaços ali, aí fica mais fácil para coletar. Ou deitado, né? Sentado a gente nem sempre pode fazer, porque às vezes tem pressão de abertura, que o paciente de pé meio que aumenta a pressão e falseia ela. Então, quando você quer saber a medida da pressão de abertura, é bom fazer deitado. Claro que tem outras restrições também, criança muito pequena não consegue fazer sentado, às vezes é um paciente que não colabora, tem que fazer deitadinho, sedado, alguma coisa assim, né? Então, assim, no paciente sentado é bom colocar numa maca, as pernas assim na borda da maca, olhando para o chão, e você tendo acesso ali à região lombar, né? E deitadinho também, deitado na maca, geralmente olhando para uma parede, olhando para o espaço em volta ali, e você tenta sempre encolher a pessoa assim, as pernas em direção à barriga e a cabeça em direção ao peito, para poder abrir os espaços intervertebrais. Então, assim, erros de posicionamento é você ter um travesseiro meio esquisito lá, a maca não está totalmente reta, ficar meio torto, às vezes o paciente fica com as pernas esticadas assim, fica esquisito. Então, assim, tentar posicionar da melhor forma possível, chamar alguém para te ajudar se estiver muito difícil. Agora, o local da punção também é uma das coisas mais importantes. Você pode estar com a técnica correta, posição correta, mas se o local estiver errado, não vai conseguir. Então, assim, o local, a gente costuma usar as cristas ilíacas para poder achar o local de punção. Aí a gente pode subir um pouquinho ou descer um pouquinho. Geralmente, se a gente não conseguir ali, a gente costuma subir um pouquinho, que é um pouco mais fácil de abrir os espaços ali, né? Então, assim, são as cristas ilíacas. Você desenha uma linha média, uma linha entre elas. Aí na linha média da coluna, aquele ali é o local de punção. Tem gente que usa uma caneta permanente para poder marcar o lugar. Tem gente que usa tampinha de agulha ou alguma coisa mais pontudinha, ou mesmo alguma coisa para poder marcar o local ali. Cuidado com o paciente que tem assim uma gordurinha do lado, assim, que fica até difícil de palpar a crista ilíaca. Às vezes confunde, aí você tem que pôr a mão ali mesmo para poder sentir. E cuidado com o paciente mais obesinho também, que às vezes palpar ali no lugar você não consegue achar. Então uma coisa que eu sempre faço é palpar de cima até baixo, porque geralmente em cima é um pouco mais magrinho, então você consegue sentir mais fácil os corpos vertebrais. Então, assim, é muito comum eu ver o pessoal funcionar, tipo, no corpo da vértebra, mas, tipo, bem lateral, assim, sabe? Onde vai ficar batendo no osso, não vai conseguir, ou faz quase uma biópsia renal ali, então não vai dar certo. Então, assim, gaste muito tempo. E a questão é a seguinte, você vai sentir uma proeminência do processo espinhoso e logo abaixo uma depressãozinha.
que é o espaço intervertebral ali para você entrar, fazer a punção. Nem sempre a gente acha isso. Tem pacientes que a gente acha bem e é difícil, tem gente que a gente não acha e é fácil, então é meio variável. Mas assim, geralmente pacientes mais obesos, você não vai conseguir achar e você tem que fazer meio que no posicionamento que você achar. Beleza, então você posicionou bem o paciente, pediu para ele se dobrar ali para poder abrir os espaços, achou o local, marcou com uma caneta ou marcou com uma tampinha, e aí você faz asepsia, coloca todas as coisas e tal. Fazendo anestesia, né? A anestesia a gente quer fazer o mesmo movimento de coletar o líquor, então é para fazer no mesmo lugar, sempre, sim, tá no meio na dúvida, põe a mão de novo, guarda a anestesia do lado, põe para sentir tudo ali e tenha segurança onde você estiver funcionando. Porque a primeira punção é sempre a melhor a princípio, né? E é bonito você fazer de primeira ali. Tá, então você entra com anestesia como se estivesse fazendo a punção. Tem gente que entra de pouquinho e vai infundindo, tem gente que entra tudo e sai infundindo. Tenta ser bem generoso com a anestesia. A pior coisa que tem é o paciente ficar sentindo dor, aí ele fica nervoso, você fica nervoso, fica todo mundo ruim. Então eu costumo pegar bastante anestesia e injetar bastante anestesia também. O local da punção, então você entra assim, geralmente em direção ao umbigo, costuma ser um pouquinho cefalizado, assim, uns 15 graus, assim, pouca coisa, que é a posição natural do espaço ali. A mão, para você entrar ali, tem aquele jeito com a mão triangular, que eu não consigo fazer agora por causa da câmera, mas que entra segurando assim com as duas mãos e vai entrando. Eu costumo fazer, você encosta a mão assim e vai entrando com... Você usa a mão que está mais encostada perto ali para poder entrar. Então vamos pensar numa situação ideal. Você vai entrando ali, vai entrando, aí você sente uma coisa fibrosa. E aí se você forçar um pouquinho mais, você ganha aquela coisa fibrosa e perde a resistência. Aí geralmente a gente vai um pouquinho para trás e tira o mandril ali da agulha para ver se sai. A gente pode também ir indo de pouquinho em pouquinho e ir retirando o mandril também, porque geralmente é muito comum a gente estar no espaço e achar que não tá e não sentir direito. Então às vezes a gente vai entrando, acha que venceu, vai tirando, não tem problema nenhum. Mas é sempre voltar o mandril para mexer na agulha ali. Daí, essa é uma situação ideal. Chegou, parou, beleza, coleta ali. Muito comum, na verdade, na maior parte das vezes, acho que você bate no osso. Aí assim, bater no osso não é tão ruim, porque assim, perto da vértebra você não tá no músculo do lado, alguma coisa assim. Então assim, se você bateu no osso, geralmente você tem que recuar um pouco e você tem que angular ela. Ou você angula mais para cima, para baixo, ou para direita ou para esquerda, entendeu? Então se você tiver uma noção de onde que a grande coluna dela tá, você vai conseguir saber angular um pouquinho mais. Tenho certeza que tá nesse sentido, então você cefaliza um pouco. Não, agora eu tô em dúvida, acho que tá um pouco mais para baixo, ou pro lado, né, que depende, tá em pé ou sentado. Aí você mexe um pouquinho, tá bom? Tenta usar o mesmo espaço ali para não ficar mexendo e machucando. E se o paciente estiver reclamando, faz mais anestesia. Tem gente que com a agulha ali dentro já injeta mais anestesia ali dentro para chegar mais profunda. Eu acho que é basicamente isso, assim, de dicas mais importantes. Problemas que eu já tive, assim, o paciente fica deitado de lado, começa a reclamar de dor. Às vezes o idosinho muito magrinho tá com algum problema ali. Hoje, na coleta de líquor, hoje a paciente ficou nervosa, teve uma pressão que caiu ali. Então, se não for seguro, não faça, assim, sabe? E peça ajuda para quem é mais experiente, peça ajuda para alguém auxiliar. Às vezes precisa alguém entrar com você junto. Mas essas são as dicas principais que eu penso agora na coleta de líquor, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida ou alguma coisa que eu possa ajudar, me falem que eu fico feliz em ajudar, tá bom? Valeu, galerinha. Tchau, tchau.